eu quero convidar você a abrir sua Bíblia, por favor, no livro de Deuteronômio, no capítulo 1, e nós vamos ler o verso 43. Esse texto é o nosso texto inicial, mas depois de ler Deuteronômio 1, 43, eu quero pedir que você conserve sua Bíblia aberta nesse texto, porque daqui a pouco nós vamos olhar alguns versículos mais para que a gente compreenda melhor o contexto. Deuteronômio 1, 43. Isso eu lhes falei, mas vocês não quiseram escutar. Pelo contrário, foram rebeldes às ordens do Senhor e, presunçosos, foram na direção das montanhas. Essa é uma declaração que Moisés está fazendo àquela geração de israelitas que sai do Egito rumo à terra prometida. A palavra Deuteronômio, que é o nome do livro, significa segunda lei ou repetição da lei. Deuteronômio é o 5º livro do Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia, cuja autoria é atribuída a Moisés, e ele é uma espécie, tem esse nome de segunda lei ou repetição da lei, porque ele é uma espécie não só de highlights, os melhores e piores momentos, daquela geração que sai do Egito rumo à terra prometida, como também tem a repetição dos principais mandamentos. Aqui Moisés está recapitulando muito tempo depois o que é que aconteceu, está registrado lá em Números 13 e 14. Para que a gente não leia os capítulos todos de Números 13 e 14, nós vamos ficar com a resenha de Deuteronômio 1, que também não é pequena, mas é uma versão bem mais condensada daqueles 2 capítulos. Antes de lermos o contexto, eu quero apenas lembrar o que a gente sempre procura aplicar aqui, principalmente quando trabalhamos em cima de episódios, as narrativas do povo de Israel do Antigo Testamento. Em Romanos, no capítulo 15, no verso 4, a Bíblia diz que tudo quanto foi escrito, para nosso ensino foi escrito, inclusive esse episódio. O apóstolo Paulo, também escrevendo aos Coríntios, o mesmo fez a afirmação de Romanos 15, 4, e diz em 1 Coríntios 10, 11, que essas coisas, ele fala exatamente dessa geração que sai do Egito rumo à terra prometida. Ele diz, essas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo. Foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Então, o entendimento de Paulo proposto aqui, por inspiração do Espírito Santo, é tudo que foi registrado a respeito desse povo é por causa de nós. Tanto para nos servir de exemplo, e tem momentos que são bons exemplos, tem hora que são péssimos exemplos, mas eles servem de advertência, ou seja, propõem uma orientação para nós de quem tem sido chegado o fim dos tempos. Aqueles que já estão vivendo a revelação da nova aliança. Então, o que é que podemos aprender com isso? Eu quero dar ênfase a uma palavra no texto que nós lemos. Moisés diz, e presunçosos foram na direção das montanhas. E eu quero tomar exatamente essa palavra, presunçosos. A Bíblia não fala muito sobre isso, mas o pouco que ela fala a respeito do assunto nos traz um entendimento claro e importante. O tema da minha mensagem hoje é não confunda presunção com fé. São coisas distintas. Eu me lembro quando garoto de uma certa propaganda, que era muito conhecida, pelo menos gente da minha idade, que tinha uma frase que a gente repetia muito no dia a dia, parece, mas não é. E se você abrir um sorriso no rosto, tem pelo menos uns 45 anos de idade para lembrar disso. Então, muitas vezes a presunção, aos olhos de quem está olhando, pode parecer fé, mas não é. E nós vamos entender isso exatamente dentro do contexto. Então, se você puder, me acompanhe em Deuteronômio 1. Só que nós vamos começar lá no verso 19. Em vez de parar no 43 que nós lemos, nós vamos até o 45. O texto é um pouquinho maior do que aquilo que normalmente a gente lê numa pregação. Eu vou fazer algumas pausas e comentários, mas é importante que a gente entenda esse contexto. Moisés diz assim, então partimos de Horebe e caminhamos por todo aquele grande e terrível deserto que vocês viram, pelo caminho da região montanhosa dos amorreus, como o Senhor nosso Deus nos havia ordenado, e chegamos a Cades Barneia. Quando ele fala de Horebe, ele está falando desde o Sinai, travessia do deserto, até chegar em Cades Barneia. Quando você vê o relato de Números, eles estão no limiar, na divisa, para entrar na terra prometida. Uma promessa centenária, de muitas gerações, que finalmente estava para se concretizar. Então ele está relembrando aquele momento. Verso 20. Então eu lhes disse, vocês chegaram à região montanhosa dos amorreus que o Senhor nosso Deus nos dá. Eis que o Senhor seu Deus colocou essa terra diante de vocês. Vão e tomem posse dessa terra, como o Senhor, o Deus de seus pais, falou. Não tenham medo e não se assustem.
Deixe-me fazer mais uma pausa antes de continuar a leitura. Quando ele diz, vão e tomem posse da terra, a terra era chamada, terra de Canaã, de terra prometida, porque era uma promessa que Deus faz aos patriarcas, a Abraão, a Isaac, a Jacó, e vai renovando isso às próximas gerações. Se era uma promessa de Deus, levá-los a um lugar de abundância, uma terra que manava leite e mel, incontestavelmente, por trás da promessa de Deus, nós temos a sinalização da sua vontade. Deus não prometeria algo que ele não quisesse. Então era desejo de Deus que aquela geração lá entrasse. Mas não basta apenas eu e você termos uma promessa de Deus. É necessário que nós cooperemos com Deus. E um dos elementos que envolve a fé é a apropriação. Então Moisés está dizendo para eles, vão e tomem posse. É uma promessa de Deus, haverá recursos divinos, vocês não fariam isso sozinhos, mas não quer dizer que não tem que fazer nada. Ele não apenas os desafia a tomar posse, mas ele diz, não tenham medo, não se assustem, né? Ou seja, não cedam aos sentimentos e sim à fé. E essa é uma dinâmica que ela se aplica a nós até os dias de hoje. Quando falamos da forma como vivemos hoje a vida cristã, o entendimento da salvação, né, da vida eterna que Cristo nos oferece, não é diferente do exemplo que nós temos aqui. Em 1 Timóteo capítulo 6, verso 12, o apóstolo Paulo escreve ao seu discípulo e diz, toma posse da vida eterna. Então, aquilo que Deus prometeu, aquilo que Deus por meio de Cristo disponibilizou, precisa de apropriação. E nós temos figuras que vão construindo um paralelo. Verso 22. Então todos vocês se aproximaram de mim e disseram, vamos mandar alguns homens adiante de nós para que espiem a terra e nos digam por que caminho devemos seguir e a que cidades devemos ir. Isso me pareceu uma boa ideia. De maneira que escolhi do meio de vocês 12 homens, um de cada tribo. Eles saíram, foram à região montanhosa e espiando a terra foram até o vale de Escol. Tomaram do fruto da terra nas mãos e o trouxeram até nós e nos informaram dizendo, é boa essa terra que o Senhor nosso Deus nos dá. A ideia não era checar se a terra era o que Deus tinha prometido. A sugestão dada é, nós precisamos de gente que saiba o caminho, que indique as cidades, que nos dê um plano de ação. Então quando os 12 espias voltam, eles decidem trazer do fruto da terra. Em Números 13 nos mostra que foi necessário 2 homens, usando uma verga, um pedaço de pau, para carregar um cacho de uva. E acredito que eles levam o fruto, porque se apenas contasse, seria o que a geração de meus pais chamava de história de pescador, sempre com aquela exageradinha. Até hoje o logotipo do Ministério do Turismo de Israel são 2 homens carregando, né, uma verga apoiada sobre os ombros, um cacho de uva gigantesco, enorme. Então eles voltam e trazem testemunho. A terra é um lugar de abundância, é tudo que Deus tem dito. Verso 26. Porém vocês não quiseram ir, mas foram rebeldes à ordem do Senhor seu Deus. Ficaram murmurando em suas tendas e disseram, o Senhor está com ódio de nós e por isso nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir. Para onde iremos? Nossos irmãos nos deixaram com medo, dizendo, aquele povo é maior e mais alto do que nós. As cidades são grandes e fortificadas até o céu. Também vimos ali os filhos dos anaquins. Esses não eram só de grande estatura, eram literalmente gigantes. 29. Então ele lhes disse, não fiquem apavorados, nem tenham medo deles. O Senhor seu Deus que vai adiante de vocês, Ele lutará por vocês, segundo tudo que viram que Ele fez conosco no Egito e também no deserto, onde vocês viram que o Senhor seu Deus os levou como um homem leva o seu filho por todo o caminho pelo qual vocês andaram até chegar a esse lugar. Verso 32, mas nem assim vocês creram no Senhor seu Deus. Essa é uma frase importante. Se você puder, só para efeito didático, repita comigo, diga, mas nem assim vocês creram no Senhor seu Deus. Então ele emenda e continua a frase, nem assim vocês creram no Senhor seu Deus, verso 33, que foi adiante de vocês por todo o caminho para procurar o lugar onde deveriam acampar. De noite estava no fogo para mostrar o caminho por onde vocês deveriam andar e de dia estava na nuvem. Verso 34, o Senhor ouviu o que vocês disseram, ficou irado e jurou dizendo, nenhum dos homens dessa geração perversa verá a boa terra que jurei dar aos pais de vocês, com exceção de Caleb, filho de Jefoné. Ele verá essa terra e darei a ele e aos filhos dele a terra em que pisou, porque perseverou em seguir o Senhor. Também contra mim se indignou o Senhor por causa de vocês, dizendo, também você não entrará nessa terra. Josué, filho de Nun, que está diante de você, ele é quem vai entrar. Anime-o, porque ele fará com que Israel a receba por herança. E as crianças de vocês, de quem vocês disseram que seriam presa do inimigo, sim, os filhos de vocês, que hoje nem sabem distinguir entre o bem e o mal, eles ali entrarão, e a eles darei a terra, e eles a possuirão. Mas vocês voltem e sigam para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Deixa eu fazer outra pausa.
Em Números 14, Deus diz, para cada um dos dias que os espias passaram espiando a terra, foram 40. Deus diz, para cada dia 1 ano. Então Deus diz, todo mundo dá meia volta, volta para o deserto, e vocês vão ficar 40 anos perambulando no deserto, fora da terra prometida, até que toda essa geração morra, e aí eu vou levar os filhos de vocês para lá, mas vocês vão ficar de fora. Quando eles ouvem a notícia, a consequência da rebeldia, da incredulidade, verso 41 diz, Moisés recapitulando, então vocês responderam, pecamos contra o Senhor. Nós iremos e lutaremos segundo tudo que o Senhor nosso Deus nos ordenou. Vocês se armaram, cada um com seus instrumentos de guerra, e pensaram que seria fácil entrar na região montanhosa. Mas o Senhor mandou que eu dissesse a vocês, não vão, nem comecem a lutar, pois não estou no meio de vocês, e vocês serão derrotados pelos seus inimigos. Isso eu lhes falei, e esse é o texto que nós lemos no início. Mas vocês não quiseram escutar, pelo contrário, foram rebeldes à ordem do Senhor e presunçosos foram na direção das montanhas. Os amorreus que habitavam naquela região montanhosa saíram contra vocês e os perseguiram como fazem as abelhas e os derrotaram desde Seir até Orma. Vocês voltaram e foram se queixar diante do Senhor, porém o Senhor não lhes deu atenção e não inclinou os ouvidos a vocês. De toda uma geração que sai do Egito, só dos que eram de 20 anos de idade para cima, listados no exército, a Bíblia diz que puxavam da espada 600 mil homens de guerra. Se você der para cada um deles uma mulher só, que para a época era média generosa, 3 filhos, que é média de hoje em dia, não da época, nós já multiplicamos os 600 mil por famílias de 5, marido, esposa, 3 filhos, nós temos 3 milhões de pessoas. É uma região metropolitana de Curitiba se movendo, muita gente. De toda essa gente, só 2, Josué e Caleb, entram na terra prometida. A exceção que você pode colocar aqui, Eleazar, o filho de Arão, queria substituí-lo como sacerdote. Mas há um foco especial dizendo, esses 2 estão garantidos por um posicionamento. E aqui nós precisamos entender, se todo mundo tinha o mesmo Deus, se todo mundo tinha a mesma promessa, se todo mundo está diante dos mesmos problemas e desafios, o que distingue esses 2 dos demais? É muito mais fácil você aplicar a lógica inversa, porque os demais não entraram na terra. Hebreus capítulo 3, verso 19, resume isso em uma frase. Vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. E se eles agiram de forma oposta, é evidente que eles aprenderam e entenderam a importância de andar em fé. O primeiro aspecto que eu quero abordar aqui, que é um princípio espiritual e vai ser o primeiro tópico da mensagem, é que a fé é o meio de acesso a tudo que Deus disponibiliza. Não importa se estamos falando das histórias do Antigo Testamento, a chamada, apelidada por nós de galeria dos heróis da fé de Hebreus 11, você vai ver que Noé, Abraão, todo mundo que viveu qualquer experiência de intervenção divina, cumprimento de promessa, foi pela fé, sempre foi a fé. Romanos capítulo 5, verso 2 nos diz que pela fé nós temos acesso à graça. A graça, o lugar do depósito de Deus, de tudo aquilo que Ele disponibiliza e nos oferece, só pode ser acessado pela fé. É por isso que Efésios 2:8 diz, pela graça sois salvos mediante a fé. A salvação é a obra da graça, mas só é acessada por fé. Mas nós não somos apenas salvos por fé. Romanos 1:17 diz que o justo viverá da fé. Na verdade, uma citação de Abacuque, que vai ser repetida também no livro de Gálatas, na carta aos Hebreus. O justo vive de fé. Todo o nosso relacionamento com Deus é fundamentado na fé, que é incluído entre os primeiros rudimentos da doutrina de Cristo lá em Hebreus capítulo 6. Nós sabemos que toda a relação do homem com Deus depende de fé. Em Tiago, no capítulo 1, versos 6 e 7, a Escritura diz, peça porém com fé, não duvidando, porque o que duvida, não pense tal homem que receberá do Senhor coisa alguma. Sem fé ninguém vai acessar nada do que Deus tem, não vai acessar a graça, não recebe absolutamente nada da parte de Deus. Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. O texto ainda afirma que aquele que se aproxima de Deus deve crer 2 coisas. Primeiro, que Deus existe. Segundo, que Ele é galardoador, recompensador, ou leia-se, abençoador daqueles que o buscam. Então quando a Bíblia diz sem fé é impossível agradar a Deus, eu quando garoto achava que Deus era altamente exigente. Na verdade o que agrada a Deus é quando eu e você podemos entrar naquilo que é o plano e o propósito dele para a nossa vida. E nós não podemos acessar isso sem fé. Não se trata apenas de agradá-lo para preencher requisitos, é porque preenchendo os requisitos nós podemos viver aquilo que Ele, no seu amor, na sua bondade, tem para mim e para você. Ele ainda é o mesmo Deus que por meio do profeta Jeremias diz, eu é que sei os planos que tenho acerca de vós, são planos de bem, não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança.
Nós precisamos entender, isso é fundamento bíblico, né, da nossa doutrina. A fé é o meio de acesso a tudo aquilo que Deus disponibiliza. Algo que há muito tempo atrás ouvi do John Bevere foi uma frase que resume muito dessa doutrina bíblica. Ele disse o seguinte: Deus não responde necessidades, Deus responde fé. Eu vejo crentes às vezes reclamando: poxa, pastor, eu estou com uma necessidade financeira e Deus não fez nada a respeito. Eu estou com um problema familiar e Deus não fez nada a respeito. Eu estou com uma certa situação e Deus não fez nada a respeito. E as pessoas às vezes têm dificuldade de entender que Deus não responde necessidades, Ele responde fé. Qual a maior necessidade do ser humano? Salvação. A Bíblia diz: todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Deus tem o desejo de salvar? Evidente. Ele não apenas disponibilizou toda a salvação por meio da obra de Cristo, como a Escritura afirma em 1 Timóteo 2,4, que Deus deseja que todos se salvem. Agora, basta Deus desejar, querer algo e o homem precisar para acontecer? Não, isso não acontece de forma automática ou espontânea. Para que o homem acesse aquilo que Deus deseja e disponibilizou e que ele também precisa, o ingrediente fé sempre será necessário. João 3,16 é o versículo da Bíblia mais conhecido no mundo todo. É uma declaração do próprio Jesus, que eu quero citar para você. Mas quero citar junto com os versos 17 e 18, que nos ajudam a entender bem melhor o contexto. O 16 você deve saber de cor: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí Jesus continua e diz no verso 17: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E no verso 18, Cristo afirma: quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. As pessoas não são salvas porque precisam, as pessoas não são salvas porque Deus providenciou salvação. É lógico que essas coisas estão dentro da equação, mas elas serão salvas se crerem. O verso 17 mostra que a razão pela qual Deus enviou Jesus não era para condenar o mundo. Aqui o texto não está dizendo que não tem condenação, mas que o propósito da vinda de Jesus é nos livrar da condenação. E diz: quem nele crê não é condenado, mas se não crê, já está condenado. Ou seja, Deus não quer que ninguém seja condenado, mas se não crê, já está debaixo de condenação. Não importa do que a gente fale, a fé é e sempre será o meio de acesso a tudo aquilo que Deus disponibiliza. Quem está entendendo, diga amém. Segundo tópico, segunda verdade que queremos trabalhar, é uma espécie de complemento, né? A incredulidade sabota a ação divina. Se a fé é o meio de acesso a tudo que Deus disponibiliza, a incredulidade nos impede de acessar, e até mesmo se já estamos acessando ou desfrutando, ela sabota aquilo que nós podemos classificar como ação divina. É importante que eu e você entendamos isso. Em Hebreus, no capítulo 6, no verso 12, a Bíblia diz que nós temos que nos tornar imitadores daqueles que pela fé e perseverança, algumas traduções usaram a expressão como paciência ou longanimidade, mas aqueles que pela fé e perseverança herdam as promessas. Você não vai experimentar algo apenas porque Deus prometeu. Há promessas que são incondicionais. A vinda do Senhor, o retorno de Cristo, por exemplo. Quer você acredite, quer não, quer esteja pronto, quer não, na hora certa Ele virá. Mas muitas, eu diria talvez a maioria das promessas, elas têm caráter condicional. É por isso que Paulo escreve a Timóteo e diz a seu discípulo, 1 Timóteo 1,18, de acordo com as profecias que foram ditas a teu respeito. O que é uma profecia? Uma palavra da parte de Deus. Se uma palavra profética é de fato inspirada pelo Espírito Santo, liberada da parte de Deus, é evidente que Deus quer fazer aquilo. Não há dificuldade de entender isso. Mas Paulo diz para Timóteo: não espere sentado. Ele diz: de acordo com as palavras que foram ditas a teu respeito, combate firmado nelas o bom combate. Traduzindo, cai para dentro, lute por isso, coopere com Deus. Se eu e você não interagirmos em fé, não adianta ter uma palavra de Deus. Você vai ver Deus orientando Abraão, por exemplo. Gênesis 18, 19. Eu escolhi para que ele ordene a seus filhos, sua casa depois dele, que guardem o caminho do Senhor, que pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Deus fez uma promessa extraordinária sobre Abraão, que não era só interesse de Abraão, ter o filho ou a descendência que ele não podia ter. Em Gálatas 3,8, Paulo diz, a respeito da promessa que Deus fez a Abraão, que Deus pré-anunciou o evangelho a Abraão, ou seja, era do interesse de Deus que aquilo acontecesse.
Mas o texto diz, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que prometeu, Abraão tem que fazer a parte dele. Nós temos inúmeros exemplos bíblicos de que a maioria dessas promessas não tem cumprimento espontâneo nem automático. E eu e você precisamos de um posicionamento de fé. Eu citei antes que Hebreus capítulo 3, verso 19, resume o motivo pelo qual o povo não entrou na terra prometida. O texto diz, vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Mas o curioso é que alguns versículos depois, Hebreus 3,19 é o último versículo do capítulo 3, mas quando você entra no início do capítulo 4 de Hebreus, a palavra de Deus nos mostra que a palavra de Deus não foi misturada com fé no coração daqueles que a ouviram. Ou seja, não adianta ter uma promessa de Deus que sinalize sua vontade, seu desejo. Se essa palavra não é recebida, misturada com fé, não haverá o ingrediente necessário para que Deus age. Então a incredulidade, a falta de fé, ela sabota a ação divina. Não significa que não aconteceu porque Deus não quis. Já vi muita gente dizendo, não, eu realmente orei por algo, mas Deus não quis. Eu pergunto, por que Deus não quis? Porque não aconteceu. Eu falei, o povo também não entrou na terra prometida, mas você não pode dizer que Deus não quis. Você pode entender que eles não cooperaram com Deus para que aquilo que Deus queria fazer acontecesse. Então, nós precisamos entender princípios espirituais. E quando eu falo de sabotar a ação divina, às vezes a gente só pensa em extremos. Ou quando a gente fala de quem crê, o cara crê para tudo, ou quando a gente fala do incrédulo, não crê para nada. A gente não para pensar que às vezes nós estamos transitando aqui no meio termo. E às vezes oscilando de um lado para o outro. Em Mateus, no capítulo 14, a Bíblia nos mostra que Jesus vai ao encontro dos discípulos andando sobre as águas. A Bíblia nos mostra que eles estavam de 9 a 11 horas, a conta que você faz das vigílias da noite, remando, e não conseguiram passar metade do mar. Na verdade é um grande lago, né? Eles não tinham uma palavra no hebraico para um ajuntamento de águas tão grande que não fosse mar, até hoje é chamado de Mar da Galileia, mas água doce. Só a travessia de lado, que é a mais curta, 11 quilômetros. A Bíblia diz que depois, lá pela 4ª vigília da noite, às 12 horas da noite era dividido em 4 vigílias. Das 6 às 9 a primeira, das 9 à meia-noite a segunda, da meia-noite às 3 a terceira. A Bíblia diz que Jesus apareceu na 4ª vigília, entre 3 a 6 da manhã. Isso significa que eles já estavam de 9 a pelo menos 11 horas remando. E a Bíblia diz que eles estavam na metade do lago. A metade pode parecer só força de expressão. Mas o Evangelho de João dá a medida em estádios. Quando você faz o cálculo da distância do estádio, 5,5 km, ou seja, eles estavam literalmente na metade. No meio de uma tempestade, com aquela sensação de não vamos conseguir, tudo escuro. Ah, pastor, tem noite que tem lua e estrela, não quando tem tempestade. E no meio daquele escuridão, daquele breu, entre uma relampeada e outra, eles veem um vulto de uma pessoa que vem na direção deles andando sobre as águas. A Bíblia diz que eles começam a gritar um fantasma. E eu vejo o crente criticando os discípulos, eu falo, queria ver tu. Já ia ter crente hoje dizendo o sangue de Jesus tem poder, alguns iam puxar o cruz credo de antigamente, ia dizer está amarrado em nome de Jesus. Ué, ninguém nunca andou sobre a água, agora aparece a primeira vez vindo na direção deles. Agora, enquanto eles estão desesperados, gritando de medo, Jesus tenta acalmá-los e diz, sou eu, não tenho medo. Pedro, que falava pensando e pensava falando, tinha boca e cérebro conectado, ele na hora responde para Jesus, se és tu, manda-me ter contigo. Jesus diz, vem. E quando Jesus diz, vem, o doido Pedro vai. Ele anda sobre a água. Um dia alguém falou, mas afundou. Eu falei, mas andou de novo. Ou você acha que voltou nadando depois? Pedro vive um milagre, é indiscutível isso. Aliás, tecnicamente, Pedro não andou sobre as águas, ele andou sobre a palavra de Jesus. E daqui a pouco nós vamos entender o peso que uma palavra de Deus tem para que possa haver fé e para que a gente viva o sobrenatural. Então, esse homem está vivendo o sobrenatural, mas daqui a pouco ele começa a dar lugar aos sentimentos. Fé e sentimentos não costumam combinar. Ou você é guiado por fé e não pelo sentido, ou guiado pelos sentidos e não pela fé. A Bíblia diz que ele presta atenção na força do vento, no tamanho das ondas. Eu não sei o que passou em detalhes na cabeça de Pedro, mas eu imagino uma conclusão mais ou menos assim. Andar em cima d'água até vai, mas tinha que ser agora. No escuro, no meio de uma tempestade. Porque por mais que ele fosse em linha reta na direção de Jesus, eu imagino que o chão estava um pouco instável. Em algum momento ele cede ao medo. Quando cede ao medo, a Bíblia diz que ele começa a afundar. Não diz que ele sumiu para dentro da água de uma vez, tomou um caldo, como a gente diria. Mas é evidente que ele percebe que ele está abortando o sobrenatural. No momento que ele percebe isso, ele simplesmente clama por socorro. E a Bíblia diz que Jesus o toma pela mão.
Porque da mesma forma que você pode abortar o sobrenatural que se vive com fé ao dar lugar à incredulidade, também é importante entender que dá para abortar a incredulidade e voltar para o lugar da fé. Mas mesmo com essa experiência de crer 2 vezes, tendo vencido a incredulidade. Mateus 14:31, o que é que Jesus disse para Pedro? Homem de pequena fé, por que você duvidou? Ele está dizendo, foi a dúvida que estava te sabotando. Ainda que o problema tenha sido resolvido, que nenhum de nós se esqueça disso. Às vezes a gente pensa que dúvida está só no coração de quem nunca viu o mover de Deus. Às vezes nós já estamos tendo experiência com Deus, vivendo o sobrenatural. Aquela geração de israelitas foi talvez a geração da história da humanidade que mais viu milagres e ainda conseguiu ceder lugar à incredulidade. Então, a gente precisa ter essa clareza de entendimento. A incredulidade sabota a ação divina. Em Mateus, no capítulo 13, no verso 58, a Bíblia diz que quando Jesus estava em Nazaré, sua cidade, no mesmo momento onde ele vai fazer o discurso que um profeta não tem honra, né, na sua própria pátria, a Bíblia diz, e não fez ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles. A lei de causa e consequência aqui é clara. Por que não fez muitos milagres? Por causa da incredulidade deles. Marcos capítulo 6 ainda é mais taxativo e diz, e não pôde fazer ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles. A pastor Luciano, Deus não é o Deus todo-poderoso, como é que não pode algo? A questão é que o Deus todo-poderoso não faz sem interação. E se não há fé, Ele não tem espaço ou ambiente para fazer absolutamente nada na minha e na sua vida. Eu fui, graças a Deus, bem orientado, ensinado e estimulado desde a minha adolescência, que o sobrenatural está à disposição de todos nós. Mas se queremos viver o sobrenatural, nós vamos ter que aprender a andar por fé. E aqui eu quero passar para o terceiro e último tópico, onde eu vou gastar um pouquinho mais de tempo do que nos primeiros. A diferença entre fé e presunção. Eu disse no início e repito, a presunção pode parecer com a fé. Ela pode nos levar a agir de modo parecido, aos olhos de quem avalia só o comportamento externo, não o coração, com quem crê. Mas a inspiração, a motivação da presunção e da fé são completamente distintas. O que dizer dos resultados? Algo que talvez nos ajude a começar a distinção é que a fé é uma convicção. Hebreus 11:1 define fé, né? Não apenas como a certeza de coisas que se esperam, mas a convicção de fatos que não se veem. Eu vejo uns crentes que eles estão tentando acreditar, mas eles dizem, eu estou crendo, né? Eu falo, você está crendo que vai ter fé, você não está crendo que Deus vai fazer. Porque a fé é uma convicção. Agora a pergunta é, como essa convicção é gerada? E a resposta da própria Escritura é, pela palavra de Deus. Romanos 10:17, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Eu quando era garoto voltei de um culto, me lembro ainda bem criança, a imagem ainda está clara na minha mente. Nós estamos na porta de casa para entrar. E eu pergunto para minha mãe, realmente tudo é possível ao que crê do jeito que falaram? Minha mãe, claro meu filho, é o que a Bíblia diz. Falei, então se eu acreditar que posso voar, eu vou voar? E minha mãe engasgou. As crianças são terríveis, fazem perguntas, né, que às vezes você fica perguntando de onde sai. Eu desde criança, meu pai dizia que eu nasci para ser filósofo, era uma máquina de perguntas, de questionamento. E minha mãe meio que engasgou, eu falei, estou falando sério, eu quero voar. Então se eu acreditar, eu vou... E aquela conversa não foi para frente, né? Porque de alguma forma, nem minha mãe estava preparada para aquela conversa. A pergunta é, pastor, tudo é possível ao que crê, é verdade? É. Mas a pergunta é, você pode crer no que quiser? E a resposta é não. Porque você não decide acreditar. A fé é uma convicção gerada por algo. O quê? A palavra de Deus. Então, se Deus falar que eu vou voar, se tivesse um versículo na Bíblia dizendo isso, você ia me ver correndo por aí, batendo os braços, esperando o cumprimento da promessa. Ou, não há uma palavra escrita, que é a base e o fundamento de tudo o que nós cremos. Mas a própria Escritura nos mostra inúmeros casos de pessoas que tiveram palavras pessoais de Deus. A promessa de Deus a Abraão a respeito de ter o filho que não podia ter é pessoal. Mas a Bíblia chama ele de o pai da fé, porque creu na palavra de Deus. Quando você pega a galeria dos heróis da fé, a resposta de fé que Noé dá é uma palavra pessoal. Então há momentos onde nós vamos ter um cenário, né, onde a fé foi gerada não necessariamente por uma promessa escrita, mas por um claro testemunho ou direcionamento do Espírito Santo. Mas nós precisamos de um combustível para a fé, e esse combustível
é a palavra de Deus. Aí você olha o comportamento dessa geração de israelitas que são chamados de presunçosos. Nós destacamos em Deuteronômio 1:32 que a Bíblia diz: mas nem assim vocês creram no Senhor seu Deus. Não tem fé ali. Nós citamos Hebreus 3:19 que repete: vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Então eles já tinham uma palavra e uma promessa para entrar na terra. Eles acolheram aquela promessa e a palavra no coração? Não. A gente citou Hebreus 4, né, que diz que a palavra não foi misturada com fé no coração deles. Agora, quando Deus diz é para entrar, eles dizem: mas nós não queremos entrar porque nós estamos com medo. Quando Deus diz agora vocês não vão entrar, ele diz: agora nós queremos entrar. Nos dois cenários, o que você vê não é gente movida por uma palavra de Deus. Na hora que Deus manda eles entrarem, desobedecem e não crê. Na hora que Deus diz agora não vai, que eu não vou abençoar, não, agora nós vamos. Ou seja, eles não estão se movendo debaixo de uma palavra de Deus. Nos dois cenários eles estão se movendo por sentimentos. Por que primeiro a desobediência? Porque eles estão com medo. A terra é boa? É maravilhosa. Mas seria muito a gente acreditar que uma terra tão boa estaria aí dando sopa fácil, né, de ser conquistada. Então os espias disseram: a terra é boa, mas tem gigante. Eles habitam cidades fortificadas. As cidades fortificadas estão no alto dos montes. Ou seja, é bom, mas não é acessível. Então, pelo medo da guerra, que lhes parece impossível ser vencida, nós não vamos obedecer a Deus. Só que quando Deus dá a sentença e diz todo mundo para o deserto, 40 anos perambulando até que todo mundo morre e ninguém vai entrar. Agora eles têm mais medo da consequência anunciada por Deus do que o medo que eles tinham para guerrear. Então agora eles dizem: não, agora nós pecamos, nós vamos lutar. Deus disse: agora não vão mais. Isso não significa que Deus é bipolar ou do contra. Isso não significa que Deus está fazendo pirraça. Quando eu queria vocês não quiseram, agora que vocês querem também não quero. Mas é porque eles não têm o elemento necessário para acessar o que Deus tem. Eles não estão movendo debaixo de uma convicção gerada pela palavra. Eles de novo estão sendo guiados por sentimento. E sem fé você não acessa o que Deus disponibiliza e você ainda sabota o que Ele tem. Mas de novo Deus está falando e eles não dão ouvidos à palavra. Por quê? De novo eles estão sendo movidos por sentimento. Isso não é fé. Só quando eles dizem: não, nós vamos lutar, nós vamos acreditar no que Deus diz, parece fé. Eles falam como quem tem fé, eles se comportam como quem tem fé. Mas Moisés define isso com outro adjetivo: diz: vocês foram presunçosos. A presunção pode parecer fé, mas não é. Eu tenho visto muita gente fracassar em nome de algo que eles acreditam ser fé e tem todos os elementos da presunção. Porque você não inventa aquilo no qual você quer crer. Às vezes nós compartilhamos testemunhos que tente ajudar não só a ilustrar princípios que a gente ensina, mas levar as pessoas a acreditar: nós podemos viver o sobrenatural. Mas volta e meia tem gente que me aborda e que conta alguma história de que ele tentou viver uma experiência parecida com a minha e que não conseguiu. Outro dia um falou: pastor, aquela história que o senhor contou de uma viagem que fez, não tinha dinheiro para pagar o último pedágio, né? E até hoje eu fico impressionado com isso. A gente realmente não tinha dinheiro, mas tinha uma palavra de Deus e a palavra gera fé. Então eu saí com o Kelly, o Israel, né, era criança, era bebê. A gente sabia que quando chegasse o horário do último pedágio já estaria de noite, não teria como passar, não tinha para onde voltar, não tinha o que fazer. Mas o Espírito Santo falou: só me obedece, entra no carro e vai. E eu fui. Quando estava chegando perto, a cabeça fica pensando: como é que vai ser? Eu falei: amor, talvez a gente tenha o recurso e nem saiba. Talvez a gente está meio que nem H, só precisa ver a fonte que está aberta. Eu falei: dá uma revirada na sua bolsa, que bolsa de mulher é cheio de surpresa. Vai que tem um dinheiro aí que a gente não sabe. Ela revirou e disse: não tem nada. Eu falei: me ajuda a olhar o carro. Desde o porta-luva até o chão, vai que tem moeda por aí. Ela, enquanto nós estamos viajando, revirou o carro. Eu falei: nós vamos ter que depender de Deus. Ela: como é que vai ser? Eu falei: até lá a gente descobre. Quando estava chegando o pedágio, o último quilômetro, começa uma chuva muito forte. A chuva vai ficando cada vez mais forte e daqui a pouco, eu não sei se já estava isso antes ou começou naquele momento, mas a gente entra numa fase, a reta final, ali entre 500 a 200 metros do pedágio, começa a chover granizo. Mas não estamos falando de pedra pequena. Todos os carros foram acendendo o pisca-alerta, encostando no acostamento, né? E eu, no meio de toda aquela turma, aproveitei, ligo o pisca-alerta, encosto também. Não tinha como passar o pedágio, mas pelo menos agora não era o único carro parado esperando, né? E eu estou imaginando o que é que vai ser. A
A chuva de granizo estava tão forte que eu lembro que eu e minha esposa, a gente alternava segurando o vidro, com medo de quebrar o para-brisa, a gente fazendo a pressão inversa. A gente está distraído com aquilo tudo, com aquele barulho, mas daqui a pouco alguém está batendo tão forte no vidro do meu lado, do motorista, a ponto de eu ouvir aquilo mais do que o barulho das pedras. Eu olho uma pessoa em pé do lado de fora, o homem segurando um calhamaço enorme de jornal para proteger a cabeça e o corpo daquelas pedras, batendo no vidro. Abri só um pouquinho, porque começou a entrar as pedras de gelo dentro do carro. E a hora que eu abro tentando entender o que está acontecendo, o que esse cara quer falar, ele diz assim: faltou dinheiro para o pedágio? E ele, sem que eu responda nada, nem diga o valor, me dá exatamente o valor que faltava para a gente pagar. E esse cara volta correndo em direção à administração do prédio. Eu falei, se eu tivesse parado sozinho, ele poderia deduzir isso. Mas tem uma fila de carro, eu estou lá no meio em algum lugar. Ele vem só no meu. Faz a pergunta do único motivo que era o nosso. Entrega o valor exato e some. Quando chegar no céu, eu quero perguntar para Jesus, o que rolou aquele dia? Como é que isso aconteceu? E aí eu falando, dizendo, gente, nós podemos viver o sobrenatural, compartilhei a história. Aí um outro dia falou, pastor, tentei viajar sem pagar o pedágio, mas não deu. Parece que Deus gosta mais do senhor do que de mim. O senhor disse que Deus não faz acepção de pessoa. Eu falei, amigo, a diferença entre eu e você é que eu tinha uma palavra de Deus para fazer isso. Você olha, meu carro hoje está instalado sem parar. Mas naquele momento eu não tinha condições, mas eu tinha uma palavra. A diferença entre eu e você é que eu fui movido por uma palavra. Ela me gerou fé e a fé me levou à intervenção de Deus. Você tinha um forte desejo, um sentimento de aventura, uma vontade de ter uma experiência sem nenhuma palavra. Isso não gera fé. Isso é presunção. O pior é que esse tipo de gente depois diz, gente, cuidado com aquelas coisas que o Subirá está falando, porque não é bem assim, tá? Na prática não funciona. Normalmente, quem não tem essa experiência termina murmurando como aquele povo murmurou. Gente, o que você precisamos entender, de onde vem essa convicção? A fé se apoia no caráter de Deus. Um Deus que não pode mentir, um Deus que não pode falhar, um Deus para quem todas as coisas são possíveis. O apóstolo Paulo diz, eu sei em quem eu tenho crido. Observe que a frase não é eu sei no que. Eu e você não cremos em algo, não cremos numa coisa, nós cremos em alguém. E esse alguém está acima de qualquer suspeita. E quando ele fala, está falado. Quando você olha para Josué e Caleb, os únicos que entraram, é evidente o posicionamento de fé. Mas de onde vem a fé deles? De uma palavra. Números 14, 6 a 9, diz assim: e Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, que eram daqueles que espiaram a terra, rasgaram suas roupas e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar, nos dará essa terra, que é uma terra que mana leite e mel. Então somente não sejam rebeldes contra o Senhor, não tenham medo do povo dessa terra, porque como pão os podemos devorar. A proteção que eles tinham se foi, o Senhor está conosco, não tenham medo deles. De onde sai essa convicção? De uma palavra de Deus. De uma geração inteira. Só 2 homens entraram. Como eu disse antes, todo mundo tinha o mesmo Deus, a mesma promessa, os mesmos problemas. Mas o que esses dois tinham que os outros não tinham? Uma atitude de fé, um posicionamento sobre a palavra de Deus. Isso os leva a experimentar o que Deus tem. Tem muita gente sabotando o que Deus tem para si por não agir da forma correta. Agora, quando a gente se questiona por que os israelitas não obedeceram a ordem divina de entrar e tomar posse da terra prometida, na hora que Deus fala para entrar, se recusa. Na hora que Deus diz não vai, nós vamos. Aí você pergunta o que é que está por trás. Nos 2 momentos, não é a convicção de que Deus falou algo que é verdadeiro, sustenta o que faz e nos socorre. Quando Deus fala isso, primeira reação, medo. Mas é difícil. Ok, tudo que vocês viveram desde a saída do Egito era difícil e Deus fez. Mas o sentimento não deixa a palavra entrar para que a promessa seja misturada com fé no coração. Só que quando descobre o que vão perder, agora entra outro sentimento. Gente, é impressionante como as pessoas lutam por sentimento e não por convicção. Eu tenho visto pessoas que estavam vivendo crises no casamento, na família, mas tinham palavras de uma intervenção de Deus. Mas não se posicionavam. Um chegou até a cara de pau e dizia, se Deus falou, ele que faça. Como quem diz, não tem que fazer nada. Mas quando o negócio rebenta e vê o que perdeu, aí quer lutar. Aí quer agir como tinha que ter agido antes. Aí quer dizer que crê, que ora, que jejua. Aí eu falo, mas você está se movendo na palavra, que na hora que você tinha, você não fez. Não fez por um sentimento. Agora, eles estão com mais medo da consequência de morrer no deserto e não entrar na terra do que antes, mas continua sendo sentimento. Presunção, ela normalmente não está alicerçada na palavra de Deus. Eu tenho visto isso se repetir na vida de muita gente. E a fé, nós precisamos entender isso. Ela independe de sentimentos. Abraão é chamado nas Escrituras de o pai da fé.
Romanos 4, versos 11 e 12 diz que Ele nos deixou pegadas de fé para que a gente siga o seu caminho, ou seja, ande na fé como Ele andou. E aí quando você olha para o que o texto está dizendo, é uma referência não só a crer na promessa que Deus fez, mas a lidar com todos os desdobramentos dela. O homem tem 75 anos de idade, nunca pôde ter um filho, agora Deus faz uma promessa: eu vou te dar um filho. Ao longo do caminho, nós percebemos, Abraão vai ter que crescer, amadurecer. Em algum momento a coisa está demorando, ele e Sara tentam dar um jeito, né? Vamos usar aqui um costume cultural: você pode ter um filho através de uma escrava minha. Quando gera Ismael, Deus diz: o filho que eu lhe prometi, quem dá sou eu. Isaac será o herdeiro da promessa que eu fiz e não Ismael. Eles continuam esperando e crendo, até que finalmente, 25 anos depois, o filho nasce. Agora o menino nasce, está crescendo. E Deus um belo dia, Gênesis 22 nos mostra isso. Deus diz para Abraão: pegue o teu filho, teu único filho, o filho a quem você ama. Às vezes estou lendo esse texto e falo para Deus: precisava isso tudo? Já não, na minha cabeça não tem nada tão difícil como Deus pedir a um pai o sacrifício de um filho. Mas tem que lembrar que é o único filho, o filho que você ama. A Bíblia diz que Abraão levantou alta madrugada, de pronto, não tem enrolação. Deus pediu, bora fazer. Pastor, mas o homem era um sangue de barata, não tinha coração. Não é o que a Bíblia diz. Hebreus capítulo 11, de 17 a 19 diz assim: pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaac. Aquele que acolheu as promessas de Deus, acolher as promessas, a palavra entrou no coração, gerou fé. Aquele que acolheu as promessas de Deus estava a ponto de sacrificar seu filho, do qual havia sido dito pelo próprio Deus, o Deus das promessas: sua descendência virá por meio de Isaac. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaac dentre os mortos, de onde também figuradamente o recebeu de volta. Qual é a fé de Abraão? Ela não depende de sentimentos, ela atropela sentimentos, ela exige que os sentimentos se alinhem. Gente, Deus não mente, Deus não se contradiz. Abraão simplesmente para e diz: Deus me prometeu que vai fazer algo glorioso e grandioso na terra pela minha descendência. Meu único descendente, ele está pedindo que eu ofereça sacrifício. Ele sabe o que faz. Com Deus não se discute. Só que Abraão, 3 dias antes de chegar no Monte Moriá, deixa os escravos que o acompanham e diz: espere aqui, eu e meu filho iremos, adoraremos e voltaremos, no plural. A Bíblia diz que ele cria que Deus o podia ressuscitar dentre os mortos. A fé, ela não depende de sentimento, ela exige que o sentimento se alinhe. Ele simplesmente diz: Deus não é maluco, Deus não é doido de prometer e não cumprir. Ele é fiel, ele honra a sua palavra, ele não pode mentir. O que ele vai fazer é problema dele. Eu obedeço, continuo confiando. O que ele falou vai se cumprir, ponto final. Sabe, quando você olha a fé, ela é sempre uma convicção, mas não é apoiada em sentimentos. A presunção é a substituição da fé. Normalmente é gerada pela palavra de Deus. Mas essa substituição, essa fake fé, que parece, mas não é, ela na verdade, ela acaba presumindo que Deus fará alguma coisa que Ele não prometeu. Quando você vai sem direção clara, como esses israelitas fizeram, isso é presunção. Mas o terreno seguro da fé verdadeira é aquilo que Deus diz. Se eu e você soubermos nos posicionar em relação a isso, nós vamos ver muito mais da ação divina, da manifestação do poder de Deus nas nossas vidas. Há mais para mim e para você. Há um lugar de abundância onde eu e você podemos entrar. Mas nós vamos ter que aprender, escolher, andar por fé e dessa forma agradar a Deus. Como eu disse, a ideia de agradar a Deus não é porque Ele é exigente, é porque Deus quer nos abençoar. Ele quer que a gente acesse e usufrua aquilo que Ele tem. E sem fé nós não vamos poder acessar o plano e o propósito dEle para nós. Mas não é apenas escolher fazer isso. Eu e você vamos ter que alimentar a fé. E para isso nós temos que gastar tempo com a palavra de Deus, que é o alimento da fé. E não apenas isso, precisamos desenvolver uma vida de comunhão, intimidade, relacionamento e sensibilidade ao Espírito Santo. Para momentos onde teremos palavras de ordem pessoal. Isso também tem o poder de produzir fé no nosso coração. Porque fé não se inventa, não se fabrica. Se recebe sempre por uma palavra de Deus. E quando isso acontecer, alinhe suas emoções com a fé. E não a sua fé com as emoções. Se você alinhar as emoções com aquilo que você está acreditando, isso é fé. Se você alinha o que acredita às suas emoções, isso é presunção. A presunção sabota. A fé nos leva a viver o poder de Deus. Jesus foi claro com as irmãs de Lázaro.
Ele está decidido a operar um milagre, mas ele diz para uma delas: se creres, verás a glória de Deus. Condicional, é claro, se creres. E se não crer, deu ruim, perdeu. Mas eu e você podemos entrar no lugar de nos alinharmos à voz, à vontade de Deus e cumprirmos o plano e o propósito de Deus. Você recebe essa palavra? Pode dizer amém.